Eu sou a Fabiana Guerra, sou da Drummond Advisors. A Drummond é uma consultoria de internacionalização. Nós temos escritórios em Boston, em Nova York, em Orlando e em Miami. Temos no Brasil também São Paulo e Belo Horizonte. Eu vim hoje aqui com o meu colega Daniel Rangel, advogado especialista em labor, e a gente veio falar sobre a parte de US Labor e US Visa, dentro de um contexto todo de expatriação de colaboradores brasileiros para Estados Unidos. Vou passar a bola aqui para o meu colega emerenciano, para apresentar também o escritório e a turma do escritório dele. Bom, olá, Fabiana, boa tarde aos demais colegas aqui, a todos que estão prestigiando o nosso evento hoje. Bastante satisfeito aqui de poder fazer esse evento com a Drummond. Nosso escritório, assim como a Drummond, trabalha para várias empresas nacionais, várias empresas multinacionais. Sempre há uma demanda recorrente quanto a essa questão de transferência de funcionários, e nos nossos bate-papos aí do dia a dia, a gente falou, poxa, fazia todo sentido a gente abordar esse assunto para os nossos clientes, né, para o pessoal que lida com a gente, de uma maneira geral, para esclarecer as dúvidas que a gente tem no dia a dia em relação ao tema de expatriação, né? Agora, com esse movimento de mobilidade cada vez mais intenso, se mostrou um assunto bastante interessante, e tanto que a gente está com um número grande de pessoas atendendo aqui o evento. Do nosso lado, o escritório Mericiano Baggio atua na consultoria, em diversas áreas, atuamos também no contencioso, sempre com foco no direito empresarial. A gente hoje está baseado em São Paulo, Campinas e Brasília. Nós temos atuação em todos os estados, e o acordo operacional com a Drummond tem sido de bastante resultado aí para a gente poder atender os clientes de uma maneira mais global. Nós vamos falar aqui do tema da expatriação, e divide aqui o painel com a gente o Gustavo Rins e a Carolina. Ambos também são advogados. O Gustavo atua conosco e conduz aqui a área da consultoria trabalhista, e a Carolina está conosco no contencioso trabalhista no dia a dia. A gente pediu também aqui uma participação na visão do contencioso, né, porque a gente atua muito na consultoria, mas eventualmente as coisas vão parar na Justiça do Trabalho. Então, a ideia hoje é a gente dar essa abordagem tratando do tema da expatriação, o funcionário saindo daqui com o apoio da Emerenciano e chegando nos Estados Unidos com o apoio da Drummond. Essa é a ideia, né? E eu já vou começar aqui puxando a bola aqui do nosso evento, Fabiana, colocando aqui o Gustavo no circuito para ele abordar a questão da expatriação e falar um pouquinho aí da importância desse tema, né, na visão nossa aqui do dia a dia, como é importante lidar adequadamente o tema da expatriação, e por que esse tema da transferência se mostra importante nos dias de hoje, mesmo sendo uma legislação bem antiga. Gustavo, você podia dar um bate-bola aí com a gente? Com certeza. Primeiramente, boa tarde a todos. Que o Dr. Robertson já adiantou, realmente é um tema, né, que gera muita discussão, tanto por conta da legislação, que é um pouco defasada, né, como vamos abordar daqui para frente, mas eu acho interessante trazer um pouco quais seriam o porquê, né, quase uma pergunta existencial, o porquê, né, vamos falar hoje sobre essa expatriação especialmente nos Estados Unidos. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, 46% dos indivíduos, dos brasileiros que moram fora do Brasil estão lotados nos Estados Unidos. Então, existe realmente uma migração, né, de brasileiros elevada nos Estados Unidos, o que gera interesse tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, tanto no sentido desenvolvimento da empresa, desenvolvimento econômico em si. Bom, e aí vem a pergunta, como é que existe uma lei específica no Brasil quanto ao expatriado? Sim, nós temos uma lei chamada, que hoje é chamada como Lei do Expatriado, mas no momento de sua promulgação, em 1989, era conhecida como Lei Mendes Júnior, que daí realmente era uma lei específica para um setor de engenharia, abarcando assim as transferências de funcionários no setor de engenharia, arquitetura, e magicamente, né, em 2009, houve uma alteração nessa lei para tratar dessa legislação de uma forma ampla, né? Então, assim, não só os funcionários que eram do âmbito
da engenharia, da arquitetura, eram abarcados por essa lei de expatriados. Agora, também, qualquer funcionário que fosse vir a trabalhar nos Estados Unidos, não, mas fora, né, fosse transferido para fora do Brasil, seria tratado como expatriado. Diante dessa dinâmica, né, já dá para entender a dificuldade que era para operacionalizar essas situações, que no primeiro momento era uma transferência provisória, e aí como é que fica aquela transferência definitiva? Então, assim, já dá para perceber as lacunas inerentes que existem na própria legislação. Bom, então, partindo desse princípio, o que a gente pode pensar? Todo funcionário transferido vai ser um funcionário expatriado? Não, nesse sentido, entendemos que não só será tratado como expatriado, existem outras opções. E como tratamos aqui no escritório, né, na parte de consultoria em específico, nós ofertamos, né, as opções e também os riscos, também, que estão atrelados a essas opções, e é importante da empresa ter esse conhecimento antes de realmente optar por qual forma vai tratar a transferência desse funcionário. Isso, claro, vem da maturidade da empresa, do risco, do apetite da empresa pelo risco. Então, é uma situação muito individual e do momento da empresa mesmo. Tá? Então, assim, são 3 opções principais. Seriam realmente a situação do expatriado, a rescisão contratual e a suspensão contratual. No momento da expatriação, né, lidando como funcionário como expatriado, vai se manter aquele contrato de trabalho que já acontecia no Brasil. Vai realmente só haver a transferência dele e vai manter todas as dinâmicas que existiam no contrato de trabalho, e também vai ter que ser obedecido outras previsões que são específicas da lei, que seriam realmente são diversas as previsões, mas uma delas que chama atenção, né, algumas delas que chamam atenção, seria realmente essa férias do funcionário no Brasil após 2 anos da sua estadia, né, que daí seria custeado, esse retorno do funcionário seria custeado pela empresa, e a manutenção do contrato de trabalho em si, que daí envolveria, né, a contribuição social, o imposto de renda, entre outras situações que já aconteciam na manutenção do contrato de trabalho aqui no Brasil. A rescisão contratual, quando a gente trata da rescisão contratual, o primeiro momento, a ideia parece um tipo de tentando fugir da legislação, parece que existe uma tentativa de burlar a legislação, mas não é a realidade. A própria lei do expatriado deixa claro que quando não houver mais vínculo com a empresa no Brasil, esse funcionário não vai ser abarcado pela lei do expatriado. Não houver mais vínculo com a empresa brasileira, não haverá mais essa situação de um contrato de trabalho. Então, assim, quando houver a rescisão contratual, ele vai nascer outro contrato, né, no local de trabalho, onde vier a ser transferido, claro. Isso, aos olhos da Justiça do Trabalho, já tem sido questionado, ainda mais nessa situação quando ela é transitória, quando há o retorno do funcionário transferido para o Brasil. Nessas situações em que há o retorno, a Justiça do Trabalho realmente tem entendido que há uma unicidade contratual, há uma situação, né, uma tentativa da própria empresa de tentar burlar as leis trabalhistas, e aí há uma condenação por esse tempo que realmente ele esteve transferido. Então, realmente, a primeira das nossas opções, né, do expatriado, é a opção mais segura e a mais recomendada, né, tanto no ponto de vista legal, das possibilidades, e na rescisão contratual há esse risco inerente, tem que ter esse conhecimento de se há uma transitoriedade nesse tipo de transferência, como é que vai ser daqui para frente, né? Tem que haver uma dinâmica um pouco mais específica, né, de entender como é que vai ser tratado esse funcionário no futuro. E por fim... Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Desculpa, que eu estava acompanhando aqui só para entender aqui essa primeira hipótese que você estava dizendo, da rescisão do contrato, e o empregado vai seguir a vida dele, vai trabalhar na empresa no exterior.
Mas é a hipótese em que transfere o funcionário, a própria empresa transfere o funcionário para trabalhar numa unidade dela no exterior, em que não há rescisão. Isso também acontece, né? Daí nessa situação realmente ele vai ter que ser tratado como o expatriado mesmo, né? Em que não houve uma rescisão contratual, ele só foi transferido para ou matriz ou filial que venha a estar alocada nos Estados Unidos. Tá. E essas questões que você estava mencionando das férias, do retorno, de custear, mesma situação. Mesma situação do expatriado, vai realmente seguir toda a legislação, não só a legislação do expatriado, também a CLT, no que lhe for mais favorável, né? A lei deixa bem claro isso, que sempre deve prevalecer aquilo que lhe for mais favorável. Tanto é que é importante mencionarmos que, no momento da transferência, né, tratando esse funcionário como expatriado, é importante de ter o conhecimento, né, ter um estudo aprofundado sobre a legislação local, ainda mais nos Estados Unidos, né, que existe essa legislação estadual muito forte, né, realmente são por estados, né, então existe uma necessidade de um aprofundamento se algum tipo de legislação lá dentro será mais favorável ao funcionário ou não. Também tem que ter esse cuidado no momento da transferência. Certo? Então, nem todo mundo que é transferido para o exterior não seria um expatriado. Como é que funciona isso? Todo mundo é expatriado ou tem o expatriado e não expatriado? Não. Existem situações, né, que realmente são os expatriados, que daí é definido pelo artigo 2º da lei, que aí existe, né, a previsão de quais são as hipóteses que o funcionário será abarcado por aquela lei. Então, e numa dessas hipóteses está falando que na situação da transferência do funcionário em que seja mantido o vínculo empregatício com a empresa brasileira. E aí, né, chegamos a essa nossa segunda hipótese, que é, caso não tenha nenhum tipo de vínculo empregatício com a empresa brasileira, podemos entender que existe realmente a opção da rescisão contratual. Bom, então, a última das opções, que daí realmente é a mais que traz mais risco, mas que ainda assim algumas empresas optam por utilizar, é a suspensão contratual, que, ao nosso ver, realmente não existe nenhum tipo de previsão legal nesse sentido, que traz, né, uma dificuldade, né, até na operacionalização dessa suspensão contratual, porque a lei, a CLT, tanto a CLT quanto a lei de previdência deixa bem claro qual que são as hipóteses taxativas da suspensão contratual, e nenhuma delas é essa situação do funcionário que venha a ser transferido para o exterior. Mas também, com o advento da reforma trabalhista, existe a figura agora do empregado hipersuficiente, que aí sim ele poderia negociar com a empresa esse tipo essa suspensão contratual, que ainda assim existe no lado, né, judicial, caso seja judicializada essa questão, vai haver uma discussão muito grande, tanto no ponto se o funcionário é ou não hipersuficiente, que ainda nós deparamos essa situação, se ainda o que é o empregado hipersuficiente, apesar da lei deixar bem claro quais são os requisitos, e se aquela situação em que aquela transferência foi ou não favorável a ele. Então, assim, existem diversos riscos, diversas variáveis inclusas nessa suspensão. Eu vou trazer a Carolina aqui para a nossa conversa um pouquinho também. A gente sabe que o tema é polêmico, né? Às vezes parece uma lei curta, né? Simples, mas a dinâmica do dia a dia, né, Carol, é muito complexa dentro das empresas. Esse tema da expatriação, aí na sua experiência, os casos que a gente tem acompanhado, dá muito problema na justiça? O que é recorrente quando a gente está falando aí de expatriado? Traz um pouco para nós a sua experiência nisso. Bom, boa tarde a todos. De fato, Dr. Robertson, tem essa questão, né? Inclusive o Gustavo Rins, ele trouxe para nós uma breve explanação. E um fator que realmente tem sido recorrente de ajuizamento de reclamações trabalhistas é no sentido do reconhecimento da transferência provisória. Por quê? A lei atual, ela trata mais sobre aspectos provisórios, ela não traz a definição da transferência definitiva, efetivamente, desses funcionários que estão no Brasil e vão prestar serviços no exterior. Então, a grande discussão é quando é ou não
pode ser considerado, né, o caráter provisório e definitivo. E por que isso é importante? Porque a jurisprudência já tem se consolidado que somente é devido ao adicional de transferência, que é previsto na lei, inclusive os benefícios previstos em lei, nos casos que a transferência ela é provisória, né? Para os casos de transferência definitiva, em tese, não seria devido esses benefícios. O que é considerado para algumas decisões dos tribunais que nós avaliamos, o caráter definitivo dessa transferência? O caráter definitivo, primeiramente, o ânimo, né, das partes. Há a intenção, de fato, dessa transferência ser definitiva ou há uma delimitação, há um período para que esse funcionário que presta serviços no exterior retorne? Outro ponto importante que também está sendo levado em consideração a partir do desenvolvimento, né, das decisões, é o tempo em que esse funcionário fica prestando serviços no exterior. Então, já tem entendimentos de que acima de 3 anos que o funcionário está prestando serviços no exterior, já é um fator que pode ser decisivo para considerar o caráter definitivo dessa transferência. E com isso, não seria, em tese, né, obviamente que tem que analisar caso a caso, o que a gente está trazendo aqui são algumas decisões, mas em tese não seria devido a este funcionário, então, os benefícios como o adicional de transferência, as férias custeadas pelo empregador, entre outros. Deixa eu voltar aqui. Dá para verificar que na Justiça do Trabalho sempre há polêmicas aí para sempre controvertido, né? Nunca há uma definição exata. E a gente vê outros temas, né, que às vezes são discutidos, ou até de dúvidas realmente da empresa. A gente não vai, evidentemente, aqui conseguir esclarecer tudo, mas a gente tem diversas dúvidas sobre os custos de transferência do empregado, né, a transferência da família. Plano de saúde é um problema também bastante recorrente quando negocia um pacote, né? Às vezes só o funcionário está indo para o exterior durante um tempo e o familiar vai ficar no Brasil. Se negocia normalmente um pacote, mas essas questões costumam entrar, né? A incidência dos encargos, acho que depois a Fabiana também vai completar aqui junto com o Daniel, né? Tem esse tema dos encargos, a parcela recebida no exterior, né? O salário que é pago fora do Brasil, como isso eventualmente reflete aqui. Acho que são temas aí que, na consultoria, né, Gustavo, esses temas todos ficam batendo e, vez ou outra, acaba indo parar no judiciário também, já que a Justiça do Trabalho acaba dirimindo essa questão, uma vez que o Brasil não segue a territorialidade, né, no tema internacional. Internacionalmente, aplica a lei do local, mas o Brasil também tem uma jabuticaba aqui na expatriação, aplicando a lei brasileira, mesmo para aqueles que estão prestando serviço fora do Brasil, né? Exatamente. É esse o grande problema. Fabiana, chamando você aqui também para bater um papo com a gente, né, dessa visão do Brasil aqui, bastante complicado para encaminhar depois a pessoa, né, para dar seguimento ao trabalho nos Estados Unidos, né, no nosso caso aqui, que a gente está falando dos Estados Unidos. A gente tem, né, isso no dia a dia, nossos clientes que fazem a internacionalização para Estados Unidos especificamente, eles sofrem duplamente. Eles sofrem quando eles decidem enviar, e ele tem todas essas dúvidas do que fazer com o contrato de trabalho no Brasil, se demite ou não demite, se vai fazer, né, vai pagar allowances, não é obrigado a pagar, quais eles são mantidos, quais não são, que se vai incorporar no salário base ou não vai incorporar, se vai voltar, não vai voltar. Então, tem toda uma dor que eles sofrem no início, né, como vocês colocaram, por conta de toda a lei do expatriado e de toda a questão trabalhista e previdenciária brasileira. E aí, depois tem a dor, na hora que chega nos Estados Unidos, de como é que isso vai ser recepcionado, como que entra na folha de pagamento, se a remuneração vai ser paga totalmente nos Estados Unidos ou não. Tem toda uma questão tributária envolvida aí, do próprio expatriado, que muitas vezes é relevante e precisa ser endereçada. Existe toda uma questão também, nos Estados Unidos especificamente,
da liberdade que os estados têm de regulamentar as leis trabalhistas. Então, depende muito de cada estado, depende muito de para qual estado que esse expatriado vai ser alocado. Então, é realmente muito, né, muito difícil para as empresas que estão movimentando colaboradores, né, de forma temporária ou provisória para os Estados Unidos, porque realmente são muitos os fatores que precisam ser colocados em análise. Eu vou aproveitar, vou passar a palavra aqui para o Dani fazer um overview de como é que é a parte de labor Estados Unidos nesse contexto de movimentação de colaboradores brasileiros, especificamente. Então, obrigado, Fabi. Primeiro, também agradecer a oportunidade para o time do Emerenciano. Um abraço para o Gustavo, para a Maria Carolina. É muito legal a gente falar desse tema que é realmente muito complexo, né? Desde o comecinho desse processo, a gente ainda vai falar da complexidade também dos vistos com a Fabiana, que aí é mais uma dor, mais uma questão que a gente precisa de se atentar. Mas com relação à legislação dos Estados Unidos, a gente precisa de se atentar para uma especificidade que existe, que é a prevalência da legislação estadual, né? Cada estado tem uma legislação específica e muito diferente de um estado para outro para tratar de questões trabalhistas. Então, desde definição das formas de contratação, os requisitos para uma entrevista de emprego, por exemplo, até quais são os benefícios ou o salário mínimo também determinado, os estados têm autonomia para poder fazer valer a sua lei, a sua regra. Então, de uma forma geral, é importante que a empresa, no momento que ela tá ali planejando e estudando fazer esse movimento de transferência, que seja ali também analisado qual foi o estado que vai ser alocado a esse trabalhador, para poder analisar ali se existem benefícios que são obrigatórios, se existe algum imposto estadual também que vai incidir na folha de pagamento. E aí, em matéria de expatriação, sempre que a gente fala dos valores, é muito importante deixar claro para o expatriado, né, qual que é o valor final que ele vai receber. Então, por isso que essa análise também da parte tributária nos estados, ela é muito importante de ser feita. Então, salários e benefícios, né, quando a gente vem para o direito nos Estados Unidos, que a gente vem tratar disso, é muito importante analisar pura e simplesmente o estado. Então, não dá para a gente se alongar muito numa discussão de uma forma muito geral do que a lei americana prevê. Mas, de forma simples, a legislação americana determina o pagamento de salários, sem muitos benefícios, igual a gente tem aqui no Brasil. O vale alimentação precisa, vale transporte, a convenção coletiva prevê isso, prevê aquilo outro. Nos Estados é uma legislação, nos Estados Unidos, uma legislação um pouco mais aberta, com a previsão de pagamento de salários, e aí a gente desce um pouquinho para ver realmente na legislação estadual quais são as exigências, as obrigações que a empresa precisa observar. Dentro disso, e até paralela a essa definição de salários e benefícios, é muito importante que as empresas tenham também uma definição muito clara quanto à política de contratação nos Estados Unidos e também uma política que trate da expatriação. Nos Estados Unidos, a gente tem uma análise muito forte da legislação e também dos tribunais e vários precedentes sobre alguns assuntos que tentam, alguns aspectos para tentar minimizar a discriminação no ambiente de trabalho. Então, só para dar um exemplo, para ficar mais claro, no momento de uma entrevista de emprego, critérios ali como idade, sexo, quantidade de filhos, eles não podem ser lançados num currículo para fins de seleção, porque isso pode lá na frente ter algum critério discriminatório na seleção da vaga. Então, se a gente tem nesse grau de seleção de funcionários essa preocupação com a discriminação, quando a gente fala de salários, de benefícios, de pessoas que vêm de fora para trabalhar nos Estados Unidos, é importante também que a gente tenha a distinção de políticas, né? A política de quem vai ser contratado no local, quem vai ser contratado diretamente nos Estados Unidos, e a política de quem vem expatriado, até porque essa política ela auxilia também um pouquinho nisso do que o Gustavo e a Maria Carolina falaram sobre as definições no Brasil, né? O que vai ser feito com cada contrato de trabalho, quais são os benefícios, o que a empresa vai ofertar e como isso vai ser ofertado, como isso reflete na folha de pagamento, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, caso tenha manutenção de contrato de trabalho. Então, a gente defende muito aqui na Drummond a definição de regras claras em políticas internas da empresa, tanto no momento de expatriação, como também para efetivação das contratações nos Estados Unidos, ressaltando de novo essa importância de se observar a legislação estadual. O Emerenciano mencionou sobre a questão dos tributos, né, os custos também envolvidos aqui na folha de pagamento nos Estados Unidos.
E uma coisa importante para a gente poder destacar, ela diz respeito à parcela previdenciária, né, que é um custo significativo quando a gente trata de expatriação. E o Brasil e os Estados Unidos têm um acordo previdenciário que basicamente, né, tem que preencher alguns requisitos, mas basicamente ele funciona no sentido de que quando você aciona esse acordo previdenciário entre Brasil e Estados Unidos, a parcela previdenciária ela é paga somente no país de origem, então é paga somente no Brasil, e deixa de existir o recolhimento previdenciário nos Estados Unidos. Mas é muito importante a gente destacar que esse não é um procedimento automático, o funcionário foi transferido para os Estados Unidos e já está valendo isso, não. Precisa de ser feito um procedimento junto ao INSS, que é a emissão do certificado de deslocamento temporário. A gente preenche os requisitos ali para o INSS, demonstra que está sendo feita uma transferência, envia a documentação dessa transferência, informa o tempo da transferência para o INSS validar, aprovar esse certificado de deslocamento temporário. E aí sim, a partir desse momento, a empresa não precisa de fazer o recolhimento previdenciário na folha nos Estados Unidos. Como a gente fala de expatriação, o Gustavo e a Maria Carolina falaram um pouquinho ali dos custos, né? Férias, adicional de transferência. Então, o custo é sempre uma preocupação quando a gente fala de expatriação, né? E aí, se a gente tem um pontinho ali que a gente consegue reduzir um pouquinho esses custos, principalmente com o reflexo aí previdenciário, é interessante. Então, é algo que poucas empresas, na verdade, utilizam, mas que é muito importante de ser utilizado para a gente conseguir reduzir o custo nesse processo de expatriação. Um outro aspecto que eu acho importante a gente destacar, de novo, dentro do que foi passado também sobre as decisões de vamos fazer expatriação ou é uma rescisão contratual direta aqui no Brasil e a contratação direta no exterior, é que os Estados Unidos trata também de forma diferente a forma de contratação dessa pessoa que sai do Brasil e chega nos Estados Unidos. Né? Quando a gente trata ali de uma expatriação propriamente, né, que o funcionário está sendo transferido de uma empresa para outra, do mesmo grupo econômico, né, para uma outra sede, a legislação americana ela trata de um contrato específico, é o Secondment Agreement. É um contrato feito exatamente para formalizar uma transferência, uma cessão de funcionários. Então, não necessariamente significa um novo contrato de trabalho nos Estados Unidos, né, mas ele significa ali uma continuidade mesmo dessa relação de emprego. É muito comum que esse contrato, esse secondment, ele reflita um pouco do que é feito também com o aditivo de contrato de trabalho no Brasil, quando a gente faz a transferência, exatamente porque ele vai ali prever quais são as condições dessa transferência, os requisitos, os benefícios, o tempo dessa transferência. E quando a gente trata de uma contratação direta, né, imaginando um cenário de rescisão contratual ou de suspensão, para fazer a contratação desse funcionário no Brasil, a gente já fala propriamente de um Employment Agreement. Acho que a Fabiana vai falar um pouquinho também sobre a oferta, a carta oferta, que é um dos requisitos ali para a obtenção de vistos, né? Mas a gente tem, então, o Employment Agreement, que é o contrato de trabalho propriamente nos Estados Unidos. Então, é importante também que a empresa, de novo, observe na legislação estadual quais são os requisitos para fazer esse contrato de trabalho nos Estados Unidos, se existe algum requisito, algum benefício que é obrigatório pela legislação estadual de ser concedido para esse funcionário. E aí, formatar efetivamente a contratação desse funcionário e dar seguimento a todos os outros procedimentos de inclusão em folha de pagamento, de inclusão também previdenciária nos Estados Unidos, que não é algo que acontece também de forma totalmente automática, né? Igual no Brasil você tem a carteira de trabalho, automaticamente você já está vinculado aos outros sistemas. Nos Estados Unidos a gente precisa de ter preenchimento de alguns formulários, até pela exigência também de visto, para que o funcionário possa realmente ser incluído na folha de pagamento e ter os direitos aí também previdenciários que forem de direito dele. Então, basicamente, dando uma pincelada, o direito do trabalho dos Estados Unidos a gente não tem muito como a gente aprofundar mesmo, a gente precisa de dar esse overview e passar mais essas noções para a gente abarcar esse assunto. E agora introduzir um pouquinho dos vistos que a Fabiana vai poder passar para a gente. E é um aspecto muito importante, né, Fabi, para a própria definição do que a empresa vai fazer nesse processo de expatriação. Né? Se a gente vai fazer rescisão, se a gente vai manter contrato de trabalho ou não, os vistos vão indicar um pouquinho disso para a gente. Isso é uma coisa importante, porque o visto ele tem seus requisitos, né, e nós enquadramos
o cliente nos requisitos, não os requisitos no cliente. Né? Então, a legislação imigratória ela é bem específica e o tipo de visto que é o certo é aquele que condiz com a intenção daquele movimento de colaborador. Então, eu vou falar daqui a pouco especificamente sobre os vistos que a gente mais utiliza nesse movimento de transferência de colaboradores entre Brasil e Estados Unidos especificamente, mas até pegando esse gancho que o Dani colocou a respeito dos contratos nos Estados Unidos, até a definição e a diferenciação entre um secondment e um employment agreement, ela passa também por não ofender o que está sendo proposto num visto. Né? Então, se você declara, por exemplo, que você está fazendo a transferência de um executivo, por exemplo, num L e um A, que é a transferência do executivo, e ele vai passar a responder hierarquicamente para uma outra estrutura, não faz sentido você chamar aquilo de secondment. Né? Um secondment, ele mantém uma estrutura hierárquica original. Ele está temporariamente no país de destino, por um tempo determinado, e ainda mantém a relação de hierarquia com o país de origem. Não é um secondment. Então, muito embora ele guarde algumas características de uma transferência temporária, a gente tem que levar em consideração as características que decorrem da própria intenção e da própria formalização do visto escolhido. Então, toda essa definição de qual é o contrato mais adequado para a formalização dessa contratação desse profissional nos Estados Unidos, que tem que existir, né, mesmo que de forma temporária, ele precisa ser formalizado, e a job offer que vai ser oferecida, que é necessária para o processo de visto de trabalho, tem que existir uma job offer que fale quais são os benefícios, os salários, por quanto tempo, se tem uma transferência, tem que ter toda uma característica de transferência, se é uma contratação local, ele tem a maior liberdade de oferecer ou não os benefícios, porque ele vai levar muito mais em conta o que é a prática do mercado local de contratação. E aí, voltando então um pouco para essa questão específica do visto, a gente basicamente, quando fala de internacionalização de empresa, o primeiro visto que vem à mente é o L. Né? O L, ele é o expatriado por natureza. Então, o L, ele reflete a transferência de um colaborador, que pode ser um especialista, e aí seria um L1B, ou pode ser um manager, um executivo, que seria um L1A, e aí ele tem, logicamente, seu tempo de duração, dependendo de ser ou não um cargo de gestão, ou ser um cargo de especialista, mas ele trata justamente dessa possibilidade de, no momento em que a empresa está internacionalizando suas operações, ou até dentro de conceitos de multinacionais já existentes, já operantes nos Estados Unidos, mas que movimentam seus colaboradores, até como um plano de carreira, né? É muito comum, a gente tem no Brasil diversas empresas multinacionais americanas que, como plano de crescimento e desenvolvimento de seus dirigentes, passa por ser expatriado por outros países, né? Inclusive pela sede nos Estados Unidos, para que tenha contato e exposição com o headquarters. Então, o L, ele é o visto de trabalho que fala mais sobre a expatriação. É como se a gente dissesse, expatriado é L. Tá? Então, o L, ele é, de fato, a transferência desse profissional. Ele é dual intent, então, ele tem uma natureza inicial de não imigração, ou seja, ele tem o caráter temporário, né? Mas ele tem uma dupla intenção de imigração, ou seja, ele permite que esse colaborador passe para uma residência permanente, que é o Green Card. Então, ele já guarda essa dupla intenção, então ele comporta um secondment, mas ele também comporta um employment agreement. Ele comporta uma rescisão no Brasil, mas ele também comporta uma manutenção do contrato no país de origem. Então, o L, ele é, hoje, o visto que a gente mais utiliza, principalmente para os processos de internacionalização e expansão de empresas brasileiras. Lógico, como ele tem seus requisitos específicos, um desses requisitos é que o colaborador já esteja vinculado à empresa brasileira há mais de um ano nos últimos 3 anos. Então, ele não é cabível, por exemplo, para aquele colaborador brasileiro que foi contratado há 6 meses e que vai ser movido para os Estados Unidos. Aí já não é o caso do L. Tá? Então, aí a gente passa para vistos de trabalho como um H1B, que é um visto de contratação local, ou seja,
Muitas empresas multinacionais, ou até as empresas que estão expandindo para os Estados Unidos, internacionalizando, elas criam vagas que não são transferência. Muito embora ela abra essas vagas locais para os seus colaboradores no Brasil, ela é uma vaga local, né? Então, ela não se veste dessa obrigatoriedade de uma transferência e ela não se veste da obrigatoriedade de todos os benefícios que se paga numa realocação, numa movimentação de colaborador. Então, H1B, por natureza, ele é um contrato local, ele não tem a necessidade desse colaborador sequer ter trabalhado para a empresa brasileira, mas ele pode, né? Então, você pode mover um colaborador que trabalha na empresa brasileira para os Estados Unidos como H1B, se a vaga já for local. Então, ele perde um pouco essa característica da transferência e passa a ter essa característica de uma vaga localizada. O H1B, ele é específico, né? Existem vários Hs. A categoria de H é de H1B, H2B, H2A, enfim, tem vários, H3. A categoria de H é visto de trabalho, propriamente dito, e o H1B, especificamente, ele é o Specialty Occupation. Então, são as vagas de profissionais especializados, profissionais com bacharelado, e que têm uma profissão do ponto de vista imigratório, que quer dizer ter uma formação acadêmica. Aí ele é bastante utilizado, por exemplo, no setor de tecnologia. Então, Vale do Silício, basicamente formado por Hs. Tá? Então, ele é bastante cheio de ritos, né? E até por conta de um alto volume de aplicação, ele tem uma loteria. Então, ele tem uma peculiaridade. Uma vez por ano, em março, abre-se o processo de seleção, então as empresas inscrevem os seus potenciais contratados estrangeiros, que passam por uma loteria, um sorteio, e os selecionados podem apresentar a petição perante a imigração e o USCIS dentro dos Estados Unidos, e depois passam pelo consulado para a estampa do visto. Tá? Então, ele tem toda uma peculiaridade, porque o volume de aplicação é maior, e são só 65 mil vistos concedidos por ano, mais 20 mil para quem tem mestrado nos Estados Unidos. Então, ele é bem específico e ele é muito utilizado pelo setor de tecnologia, porque ele é a cara do profissional de tecnologia muito especializado, developer, por exemplo. Visto O, ele já tem um perfil de habilidades extraordinárias, ele é muito aderente, por exemplo, com executivos. Então, em muitos momentos, a empresa quer transferir um profissional que está no Brasil, que tem um perfil mais sênior, com background de trabalho mais profundo e mais especializado e de mais substância, mas não cabe num L, ele pode transferir essa pessoa com um O. Então, o O, ele tem também a dupla intenção, o H também tem dupla intenção, mas o O e o L acho que são mais patentes da dupla intenção, e o O, ele é muito utilizado, a gente usa muito no formato do O1A, né, tem o O1A, o O1B, o O1A ele é muito utilizado para transferência de altos executivos, quando não há o tempo de um ano nos últimos 3 anos necessário para o L, ou quando o perfil do profissional faz mais sentido. Ele também é uma vaga local, tá? Então, diferente do L, que guarda essa necessidade das duas empresas, a brasileira e a americana, serem afiliadas, tanto para o H quanto para o O, a afiliação entre as empresas não é necessária e tampouco o tempo de trabalho anterior na empresa brasileira é relevante. Pode ser, mas não é necessário. E aí, entrando numa seara aí de vistos com a intenção de imigração, ou seja, já são pedidos de residência permanente, são os famosos green cards. A gente tem muito comumente utilizado para empresas multinacionais ou empresas em processo de expansão, o EB1C, que é quase uma continuação do L, né, mas ele pode ser aplicado de pronto, ele não precisa nascer L e depois virar EB1C, mas é muito comum que ele seja uma continuação do L, que é o Green Card para o Multinational Manager ou Executive. Então, o gerente ou o diretor de uma multinacional ou de uma empresa afiliada no exterior que está nos Estados Unidos e cumpre as condições, ele pega o Green Card por esse processo específico de EB1C. Lembrando que existem muitas multinacionais de grande porte que optam por não fazer o EB1C e partir para a figura do EB2 Perm por uma questão mais estratégica de manter o vínculo com o funcionário por mais tempo, tá? Porque o processo do EB2 demora mais que o processo do EB1C. Tá? Mas o EB2, ele nada mais é do que um processo de green card para aquele profissional que ele tem ou um advanced degree, ou seja, ele é um profissional que, pelo tempo de experiência ou pela formação acadêmica, é considerado como um mestrado nos Estados Unidos, equivalente a um mestrado nos Estados Unidos,
ou para o profissional que tem habilidades excepcionais, é o profissional mais seasoned, tá? Então, ele não é uma habilidade extraordinária, né? Então, a continuação do O, por exemplo, do habilidade extraordinária, seria um EB1A. Normalmente não é por esse caminho que as empresas vão. As empresas, normalmente, mesmo na continuação do 1O, vão para um EB2. Então, geralmente, os vistos de trabalho, eles, quando evoluem para uma contratação local, ou seja, o profissional já está nos Estados Unidos e não volta mais para o seu país de origem, a vaga é localizada, a vaga é tornada permanente, o caminho é o Green Card. E aí, geralmente, as figuras mais utilizadas são o EB1C e o EB2 PERM, que a gente chama, tá? Que é o EB2 através de um processo com departamento de trabalho dentro dos Estados Unidos. Então, é, de fato, a localização da vaga e a contratação do estrangeiro de forma permanente. E aí, nesse momento aí que a gente fala de Green Card, vem toda a questão, né, que muitas empresas perguntam para a gente, muito bem, mas e aí? Agora que eu localizei a vaga, agora que eu tornei essa posição permanente, eu ainda preciso manter aquele vínculo que eu tinha com o país de origem? Então, essa é uma pergunta muito comum, né, e o nosso entendimento, e aí até vou devolver depois a bola aí para o Gustavo para falar do ponto de vista da lei do expatriado, mas o nosso entendimento encerra-se qualquer necessidade de manutenção desse contrato no momento em que você aplica o pedido de Green Card para o seu colaborador, porque está clara e patente ali a intenção das duas partes de não retornar. Concorda, Gustavo? Com certeza, realmente ali, que nem também foi trazido pela doutora Maria Carolina, realmente a intenção foi bem colocada ali, né? Quando tem essa situação de um green card, né? De uma residência permanente, dá a entender realmente que toda e qualquer relação, qualquer vínculo empregatício que tinha com a empresa brasileira cessou. Então, realmente não existe mais, até a própria lei deixa bem claro que não vai ser um expatriado, né? Quando não tiver mais esse vínculo trabalhista. Então, realmente, entendemos também da mesma forma. E isso é até um ponto relevante, porque a escolha do visto, muitas vezes, no planejamento imigratório, ela também é pautada pela decisão da empresa, ou pela política da empresa de manter ou não um contrato de trabalho ativo no Brasil. Então, é muito comum determinadas empresas que têm uma vocação de expatriação de colaboradores, mas que não querem manter o vínculo de contrato de trabalho ativo no Brasil e tampouco recolher as normas, as verbas previdenciárias com todo o aumento de allowances que são concedidos, muitas vezes elas fazem políticas internas de contratação só como H1B, né? Então, elas não fazem as transferências, elas fazem a contratação local. Então, é a grande diferenciação entre a expatriação e você aplicar para uma vaga de trabalho nos Estados Unidos que a sua própria empresa ou afiliada da sua empresa disponibilizou. Então, muitas vezes é uma estratégia, né? E aí vem aquela importância das políticas, né? Políticas de transferência, políticas de contratação em outros países, e a necessidade disso está muito claro, porque isso pode, de fato, proteger a empresa de eventuais demandas trabalhistas e até riscos previdenciários, porque quando o funcionário, né, aplica para uma vaga que ele sabe que é local nos Estados Unidos e ele vai, por exemplo, com um visto H1B, para mim, acho que fica muito mais claro e muito mais fácil de defender uma futura demanda trabalhista. A escolha foi dele, ele sabia que era uma vaga local e não tinha nenhum combinado de que ele voltaria. Então, desde o início, ele soube que a intenção era de assumir aquela posição nos Estados Unidos e não retornar. A vaga sempre foi local. Então, isso também é essa parte dos vistos é importante, porque muitas vezes a gente usa esse planejamento imigratório aliado com o planejamento trabalhista e previdenciário para tentar minimizar aí os custos, né, o acréscimo de custos com transferência de colaborador. Então, é um ponto também que é legal para quem está se preparando aí para internacionalizar ou para quem já está no movimento aí de multinacional para os Estados Unidos. Fabi, até aproveitar isso que você está falando, desse link, né, que existe entre o aspecto imigratório e as definições trabalhistas, a gente nota que ali, por exemplo, né, o visto L, o EB1C, vistos que são ali direcionados para executivos ou gerentes, a gente consegue trazer o que o Gustavo falou um pouquinho dos hipersuficientes, né?
de estruturar especificamente para essas pessoas uma política, um contrato, alguma formatação dessa expatriação. Então é engraçado mesmo isso, como a gente consegue linkar, né, o aspecto imigratório muito com o aspecto trabalhista. Uma coisa que eu costumo falar com os nossos clientes aqui é o seguinte, gente, vocês podem ter, claro que não queremos, mas vocês podem ter o problema trabalhista, o processo trabalhista, mas, por favor, não tenham nenhum problema imigratório. Porque a consequência de um problema imigratório é muito grave e, com certeza, terá um trabalhista também. Sim. Né? Então, sim, o direcionamento sempre pelo visto, a gente tem visto que a gente tem notado que é um caminho muito, muito interessante, né? De seguir, de direcionar para esse momento de expansão. Sim, em alguns momentos a gente tem, né, em alguns planejamentos imigratórios, quando feitos de forma adequada, a gente consegue, para o mesmo perfil de colaborador, ter mais de uma opção de visto. E aí, muitas vezes, é possível que a empresa decida por um perfil de visto que seja mais condizente com o que ela entende como uma política adequada de manter ou não o vínculo de trabalho no Brasil, e isso acaba respaldando essa política. Né? Então, daí a importância dos RHs e das áreas envolvidas jurídico, principalmente, que se envolve muito nesses processos de movimentação de colaboradores, entenderem essas conexões entre a legislação imigratória, a legislação trabalhista e previdenciária nos Estados Unidos e a trabalhista e previdenciária no Brasil, porque se bem feito esse planejamento imigratório e trabalhista, ele acaba protegendo a empresa e protege também o empregado. Quando está tudo muito claro e muito acordado e muito combinado, não tem por que sair caro. Então, isso é o que a gente tenta fazer junto com os nossos clientes para buscar essa otimização, digamos assim, né? Conhecer a legislação e saber utilizá-la de forma adequada e proteger a empresa dentro de medidas de compliance e de expatriação. Então, a gente bate muito nesse ponto das empresas que costumam expatriar. Se tem mais de um expatriado, já está na hora de começar a pensar nisso, né? Mas o ideal é para as empresas que estão internacionalizando e que pretendem mover mais do que só né, mais do que sócio fundador, já se preparar para já desenhar essas políticas, já desenhar os modelos de contrato, o que vai ser oferecido de benefícios, que tipo de respaldo de visto vai ser dado, se já sai do Brasil com a intenção de não retornar, né, para não ficar com uma transferência temporária ou não, se existe a obrigatoriedade de receber aquele colaborador de volta, porque está patente a necessidade de retorno, né? Muitas empresas, como eu falei no início, multinacionais, movimentam os colaboradores como uma forma de crescimento de carreira e é interessante para elas que eles voltem. Então, existem algumas políticas de expatriação que exigem o retorno do expatriado. E aí, nesse sentido, não tem muito cabimento o cancelamento do contrato de trabalho. Né? Então, aí a gente tem que entender, de fato, qual que é o objetivo dessa transferência e qual que é a intenção desse empregado e do empregador nessa movimentação para que as coisas fiquem muito bem definidas dentro de políticas e de contratos para proteção e evitar, eventualmente, demanda que a gente sabe que acaba sendo muito triste para os dois lados, né? Ter que ir para um cenário de briga judicial, trabalhista, é sempre muito delicado, né? O contencioso é sempre... Esse ponto, Fabiana, me parece que, né, tendo consolidado aí das nossas abordagens, é de fato essa extrema importância de coordenar realmente a saída e a chegada, né? A gente, em algumas situações, se depara, eu quero mandar um funcionário para os Estados Unidos para aprender alguma coisa lá ou para preparar a nossa chegada lá, mas a empresa, tirando aquelas que já têm uma política internacional, empresas globalizadas estão acostumadas a mover os funcionários de um país para outro, muitas empresas brasileiras estão fazendo esse movimento pela primeira vez. E na maioria dos casos, essas questões não estão discutidas, né? Mas volta em quanto tempo? Né, vai ter exatamente qual função, como vai ser recebido, e grande parte não tem realmente, às vezes, as respostas para essas perguntas e impacta profundamente no modelo de visto que vai aplicar nos Estados Unidos. Exatamente. De fato, esse planejamento coordenado da saída ou da chegada, assim como a gente está tratando aqui, mas de qualquer maneira, não dá para falar, bom, vou te mandar para os Estados Unidos para você aprender lá alguma coisa, ou aprender sobre o território, os costumes, ou a gente quer abrir uma empresa lá mais para frente, que é o que tem acontecido com muita frequência, né? A gente tem as grandes corporações sempre expatriando pessoas,
enviando pessoas, recebendo pessoas, mas a gente percebe aqui empresas menores que querem realmente ter esse aprendizado e querem mandar alguém do Brasil para começar a implantar a cultura no exterior, mas eles não têm esse planejamento todo definido desde o começo. Nessa situação, o que vocês sugerem, assim, empresa que não tem isso ainda muito claro, né? A empresa média que está começando isso, o que ela deve fazer, até talvez antecipando aqui algumas perguntas que poderiam vir mais à frente? Isso é uma ótima pergunta, Merenciana. A gente tem, né, na Drummond uma vocação muito forte com startups, né? A gente tem clientes de todos os tamanhos, PP, até G, até Extra G, mas a gente lida muito com clientes de startup. Então, a startup, quando ela começa o movimento de internacionalização, vai o founder, né? E naquele momento, as dúvidas que ele tem são muito pontuais, e como ele é hipersuficiente, ele é dono da empresa, ele é um founder, não existe muito essa preocupação com a política de expatriação, não existe muito essa preocupação com o que está sendo levado de benefício ou não, porque ele é o dono e ele está indo. Mas depois que a empresa engata o negócio nos Estados Unidos e começa a surgir a necessidade de mover pessoas, até do ponto de vista de, né, estimulação de carreira, retenção de talentos, a empresa ter uma operação nos Estados Unidos e não levar ninguém, né? Então isso eu estava discutindo até hoje mais cedo com um cliente nosso, que ele fez IPO nos Estados Unidos, ele era uma startup, foi para os Estados Unidos pequeno, foram os founders, depois foram os executivos, e agora eles estão numa movimentação que não tem como eles não oferecerem isso para os seus funcionários. Então agora eles estão se preparando para, inclusive, ter programas de intercâmbio, ter programas de expatriação, porque isso é um fator de retenção. Mas para as empresas que estão começando agora, que são pequenas, ou que estão começando pequeno nos Estados Unidos, né? Muitas empresas estão consolidadas no Brasil, mas estão fazendo agora um movimento de internacionalização para Estados Unidos, e isso tudo parece muito complexo, né? E é muito complexo. O que a gente recomenda é fazer, no mínimo, uma política de expatriação e um modelo de contrato, de uma job offer, de um contrato nos Estados Unidos, de forma que você consiga ter minimamente o que vai ser combinado com aqueles colaboradores, mesmo que a gente esteja falando de um colaborador que está sendo enviado agora. E aí, de preferência, tentar levar pessoas para os Estados Unidos que sejam hipersuficientes, porque isso acaba facilitando muito nessa definição e essas tomadas de decisão de manutenção de contrato de trabalho ou não, porque é acordável, né? Você ter um colaborador hipersuficiente, o que você acordar com ele é válido, depois não se derruba, né? Então, isso tudo acaba sendo o que a gente recomenda. A gente está agora, eu e o Daniel, a gente está fazendo com um cliente específico que está, nesse momento, é uma startup de fintech que está fazendo internacionalização agora para os Estados Unidos, e a gente vê o RH e o jurídico, assim, transtornados, porque eles não sabem nem o que eles não sabem. Então, eles não sabem nem o que eles perguntam, eles não sabem nem o que eles têm que se preocupar, e a gente tenta justamente não adianta também querer fazer um mundo, né, para um expatriado. Então, a gente tenta guiá-los para que eles tenham um entendimento minimamente do que é necessário para essa política e esse compliance mínimo de expatriação para proteção, porque senão também a empresa começa pequena, Merenciana, manda um colaborador e sem preparação, e quando ela abre o olho, ela mandou 50, e todos eles sem contrato padrão, sem política, sem nada, e ela perde o controle e o risco trabalhista vem cavalar, né? Então, o risco previdenciário também muito alto. Então, existem hoje, né, empresas que estão adotando esse hábito saudável do planejamento. Qualquer planejamento é saudável. E o planejamento de imigração e o planejamento de expatriação, propriamente dito, né, que é mais abrangente aí, que envolve todos esses aspectos que a gente vem tratando nesse webinar hoje, ele é extremamente saudável. Então, minimamente tem que fazer. E importante também, acredito, pensar na volta, né? Porque o sonho americano pode não ser tão bacana assim, e alguém querer voltar. A pessoa pode não se adaptar, pode ter uma questão... Eu vou até pegar esse gancho, porque a gente tem uma pergunta aqui, ó. A gente tem uma pergunta aqui no chat que fala sobre isso. Né? Então, assim, a pergunta que sempre paira também é: e se o funcionário não voltar? E se o funcionário não ficar? E se a gente não quiser que ele fique? Né? Então, pode acontecer. Né? Pode acontecer de você transferir um funcionário e chegar lá nos Estados Unidos, ele recebe uma oferta de emprego e te deixa na mão e vai embora. Né? Ou pode acontecer de ele chegar lá nos Estados Unidos e você falar: puxa, não foi aquilo que eu imaginava e eu não quero nem que ele fique nos Estados Unidos, nem que ele volte.
né? Então, existem sim esses cenários e as empresas que se preparam, elas dormem mais tranquilas. Mas respondendo especificamente essa pergunta do H1B que fizeram aqui, o H1B e o O, eles permitem a portabilidade. Tá? Então, o funcionário, né, o empregado dentro de um status H ou de um status O, que recebe uma oferta de trabalho nos Estados Unidos de uma outra empresa que vai oferecer o sponsorship, porque a empresa tem que ser a peticionária do visto, existe uma petição de portabilidade. Para o L não cabe, a não ser que seja uma empresa do grupo. Pode acontecer portabilidade de L dentro do grupo. A gente tem casos, logicamente são mais raros, mas eventualmente dentro de um grupo de multinacionais grandes, acontece uma divisão da empresa, fazer o hunting daquele funcionário, óbvio, de comum acordo com a divisão que o expatriou, mas é possível dentro de, de um cenário de multinacionais afiliadas, mas é mais raro. Tá? Então, quem vai expatriado com um L tem menos espaço para fazer uma portabilidade dentro dos Estados Unidos. Pode sim aplicar para outro visto. Então, nada impede que uma pessoa que esteja em L e receba uma oferta de trabalho de uma outra empresa, aplique para um H ou aplique para um O, desde que ela cumpra os requisitos desses vistos. Tá? Mas a portabilidade do L é mais rara, existe, é prevista, mas é rara. Do H e do O acontece bastante. Tá? Então, é muito comum também clientes nossos que querem contratar profissionais que já estão nos Estados Unidos contratarem os Hs, porque os Hs que estão nos Estados Unidos, a partir do momento que você já passou na loteria e teve seu primeiro H, você não volta para a loteria tão cedo. Né? Então, a não ser que você fique muitos anos fora dos Estados Unidos, mas de uma forma geral, você passa pela loteria uma vez só. Então, também os profissionais que estão em H, eles são mais voláteis, digamos assim. Então, isso também, dentro do planejamento imigratório, muitas vezes as empresas acabam preferindo transferir com um L do que enviar com um H pela própria dificuldade depois de perder esse profissional nos Estados Unidos. E é interessante porque, como você falou, né, ele pode não se adaptar, pode arrumar uma outra vaga, pode trabalhar em outra empresa dos Estados Unidos, mas pode eventualmente voltar. Pode. E nesse caso aí, compartilhando com a experiência do Gustavo, esses benefícios que ele teve lá fora, né, teve um bônus, uma transferência, um adicional, várias coisas que ele possa ter tido lá fora, como nesse pacote de incentivo, e ele volta para o Brasil. E a repercussão desse pacote de benefícios no que ele tinha aqui no Brasil de salários e um pacote mais básico, por exemplo. Se questiona, Gustavo, no dia a dia, se isso incorporou, se virou um benefício que eu tenho que agora manter aqui no Brasil. Esse tema também costuma ser polêmico, né? Não sei se a Carolina viu essas discussões, né, nos processos também do pacote de benefícios no exterior e essa legislação trabalhista brasileira que tem a famosa irredutibilidade salarial. Né? Sim, essa questão realmente é muito controversa e é muito bom de ter, que nem o Daniel falou, ter uma política específica, né, desses benefícios, como é que eles vão ser, né, vão ser oferecidos. Essa realmente é uma discussão que vai muito para o contencioso, né, apesar de no consultivo deixar bem claro que é necessário ter um benefício, uma forma política, né, que deixe bem claro quais são os benefícios e como de que forma estão atrelados a esse contrato de trabalho. Quando é questionado em juízo, realmente traz uma discussão bem acalorada, né? bem pesada mesmo. De fato, há, né, essa discussão também no âmbito do contencioso trabalhista, se as verbas, os benefícios que foram recebidos durante o momento que houve essa expatriação, essa transferência, se incorpora ao salário. Mas as decisões recentes nesse sentido é basicamente aquilo que eu já havia tratado anteriormente, né? Que é no sentido de que, se caracterizando os benefícios em razão do caráter provisório dessa transferência, não se incorporaria, porque se trataria de um salário condição que nós chamamos, né? Então, todos esses benefícios, eles foram pagos durante esse período em que o funcionário esteve fora de forma provisória, então, em regra, não se incorpora. Tem que convencer a justiça disso, né? É o famoso se colar, colou, né? Porque se colar, colou, né? Aí volta a importância do contrato, da job offer, da política de expatriação, que deixa claro o que é temporário ou não.
Então, Sim. isso tudo ajuda nas defesas, né? Com certeza. Você ter esse compliance de expatriação bem feito, isso ajuda muito na hora do contencioso. Você tem ali evidências que mostram até a boa-fé da empresa e o quanto que ela deixou claro o que era ou o que não era caráter temporário. Isso é muito importante mesmo, Fabiana, a gente ter bem explícito quais são as condições, né, desse funcionário que é transferido, se é em caráter provisório, se é em caráter definitivo. Tudo isso é muito importante estar bem visível para que o julgador, no momento que julgar aquela ação, aquele pedido, consiga verificar exatamente o que você mencionou, a boa-fé da empresa. Por isso é muito importante essa parceria, né, da empresa, realmente consultar especialistas para que ela consiga tomar a melhor decisão, seguir a melhor estratégia. E se preparar, né? Exatamente. E se preparar para uma eventual demanda, porque é importante que ela também, numa eventualidade de uma demanda judicial, não ela é tenha... impossível, mas pelo menos tem subsídios para se defender e se resguardar. Ela consegue pelo menos ter elementos, né, de defesa, exatamente. E dar as ferramentas para todos poderem trabalhar, né? Senão a gente fica depois no escuro aqui, tentando apoiar a empresa nessa questão, né? Bom, nosso chat está aberto, estamos aí com bastante pessoas, vários participantes no nosso evento. Tivemos uma questão, se tiver alguma questão mais aí do pessoal que tem acompanhado, a gente está à disposição aqui daquilo que for possível responder nesse evento. A gente tem muitos insights aqui também sobre a questão tributária, fiscal, né, da pessoa física, né, do indivíduo mesmo. A gente pode, num evento futuro, abordar essa questão também, porque há muita dúvida, né, sobre a saída definitiva, sobre a declaração, como fica meu CPF, o que eu declaro no Brasil, o que eu recebo lá fora, e é uma dúvida recorrente aqui com o pessoal do fiscal nosso também, sobre os efeitos, né, dessa tributação, sobre a parcela recebida, a compensação do tributo pago no exterior, costuma ser um tema também, aí já no campo do expatriado, né, não mais da pessoa jurídica, mas da própria pessoa física em relação a essa questão da renda mundial. É um tema que costuma ser recorrente. E até legal, Emerenciano, falar que a gente teve até um questionamento essa semana sobre isso, né? Se a empresa que está expatriando deveria fornecer esse suporte fiscal para o expatriado, né? Então, obviamente não é obrigatório, né? Nem do ponto de vista brasileiro, nem do ponto de vista americano, mas é muito boa prática, pelo menos para o primeiro ano, porque é muita informação e é muita complexidade. Então, geralmente as empresas que costumam movimentar profissionais, elas ou dentro do pacote de expatriação, elas oferecem uma assessoria inicial, um overview para esse expatriado com um profissional especializado em Texas, Estados Unidos, ou no país de destino, qualquer que seja, para ele entender como que vai ser a tributação dele na pessoa física e como que ele vai fazer a declaração de imposto de renda, a primeira declaração de imposto de renda, quer seja de saída, né, quer seja a local, no país de destino, e aí, ou, né, mínimo, ou tem empresas que dão um pacote mais completo no primeiro ano, eles pagam até as tax returns, pagam até eventual planejamento tributário na pessoa física. Aí vai depender muito da empresa, da política que ela tem de expatriação e, obviamente, do nível do expatriado, né? Obviamente, em cargos de direção e C-level, geralmente os pacotes são mais abrangentes, até por conta da complexidade patrimonial e estrutura de renda, que acaba sendo muito mais relevante quando você pensa no impacto de imposto de renda nos Estados Unidos. Essas pessoas têm patrimônio no Brasil, né? Têm propriedades no Brasil, têm investimentos no Brasil, principalmente quando a transferência não é definitiva, né? Sim. Há muita questão relacionada a isso, mas vai ficar para um próximo bate-papo. Esse tema é super aqui, quente e dá para falar mais uma hora inteira sobre isso. Isso aí é bem intenso. Muito nesse mesmo sentido. Bom, eu acho que então a gente já chegou, né, Emerenciano, aí no nosso horário. A gente agradece muito a todos os participantes, aos panelistas que estão aqui com a gente hoje. É sempre um prazer a gente ter essa oportunidade de trocar essas informações e passar um pouquinho da importância de alguns temas que precisam ser discutidos pelas empresas que estão movimentando pessoas. Ficamos todos à disposição de vocês que estão nos assistindo aí,
Mandem as perguntas para a gente por e-mail, vocês vão receber depois um e-mail de agradecimento para os inscritos e para os que participaram do nosso webinar, e vocês vão ter os contatos aí de todos os nossos panelistas aqui, e fiquem à vontade para nos procurar, para falar especificamente dos temas aí que estão doendo na movimentação de pessoas de vocês. Muito bom, eu também agradeço em nome de toda a nossa equipe aqui, pela oportunidade. 1 hora passa rápido, né? A gente às vezes... voa, já foi 1 hora aqui, mas agradeço em nome de todos também, do nosso escritório, da nossa equipe aqui, pela participação e pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Igualmente, vamos estar à disposição aqui. Obrigado a todos, viu? Um abraço. Muito obrigada a todos. Obrigado, um abraço. Boa noite. Boa tarde, tchau, um abraço.